Então, tá, Sartre escreve aí em 1934, né, eis-nos de volta devolvidos ao mundo dos artistas e dos profetas. Tá. Sartre, neto do Charles Schweitzer. Charles Schweitzer, que estudou para pastor luterano porque a família toda era luterana, de uma tradição que vem do século XVII. A Cohen Solaio, no livro que ela escreve sobre a biografia do Sartre, documenta isso tudo, rastreou. A família do Schweitzer é uma família tradicional luterana que vem do século XVII. Tá? O Sartre, a Anne-Marie Schweitzer, casou com Jean-Baptiste Sartre, que era da escola politécnica e foi para a Marinha, e que morreu com febre espanhola, certo? Por sua missão na Marinha, contraiu febre espanhola e morreu quando Sartre tinha 1 ano e meio de vida. Aí, em consequência disso, Anne-Marie e o Sartre vieram morar e ser mantidos e tal por Charles Schweitzer, o avô de Sartre, em Paris, ali no Montparnasse, ali pertinho, frequentando jardins ali e tudo, ali Sartre se criou, no miolo de Paris, certo? Charles Schweitzer, luterano, mas luterano até a medula, certo? Tinha sido seminarista luterano e foi expulso do seminário porque deu uma namorada lá com a guria, foi expulso do seminário. Por causa disso, o pai dele, que era pastor luterano, botou um chapéu em cima da foto dele e nunca mais o reconheceu como filho. O avô do Sartre, tá? O Charles Schweitzer, que era luterano até a medula, e luterano da teologia luterana da época, que eu não vou entrar agora, porque senão já vamos muito longe, tá? Por aí, nessa reflexão sobre o ateísmo de Sartre. Eu não quero perder o fio, em hipótese alguma. Sei que isso vai dar mais de um vídeo, nós vamos partir os vídeos, mas quero colocar numa continuidade, isso aí. Tá? Então, e, por outro lado, o Charles Schweitzer casou-se, né, com uma mulher de tradição católica extrema. Aí, o que aconteceu? Para ele casar com ela, ele teve que assinar que os filhos seriam educados na religião católica. Os tios de Sartre foram educados na religião católica, estudaram na Politécnica e morreram enlouquecidos, os dois. Brigados com o pai e enlouquecidos. Tá? 2 tios do Sartre. Tá? Formados na Politécnica. E o avô do Sartre, então o Sartre ia para a igreja com a avó e a mãe. Ia ter a doutrina do padre católico com a mãe. Chegava em casa, o avô tratava de reverter tudo e ensinava a teologia luterana para o Sartre. Isso está tudo detalhadinho, tudo bem detalhadinho naquele livro fabuloso, que é um livro em volume, Le Mot, as palavras, é só ler, está tudo lá, detalhadamente, certo? E o Sartre pendeu para o lado luterano do avô, porque ele notou o seguinte: a avó e a mãe só iam na igreja quando era para escutar um grande tenor, quando mais não sei o que e tal. E ele foi se inculcando com aquelas coisas todas, acabou ficando com uma perspectiva luterana, tá? De Deus e da realidade. E exatamente essa perspectiva luterana era a posição religiosa dos livros sagrados, da Bíblia, dos profetas, que é o que você vê hoje, tudo que é evangélico e tal, é em cima do texto sagrado, certo? Que era o grande confronto com o positivismo do Augusto Comte, que nasceu dentro da escola politécnica. Tá? O Sartre batia de frente com aquilo. E aí, vê só, o que é que o Sartre celebra em 1934? A volta ao mundo dos profetas. Quer dizer, na verdade, celebra o encaminhamento da fé
da religião luterana, remetida aos livros sagrados, à Bíblia e aos profetas, e a superação do Augusto Comte. Do Augusto Comte, quer dizer, do positivismo da escola politécnica que o Charles Schweitzer, avô do Sartre, que o criou, tinha acesso quando se falava na politécnica, certo? Tem passagem, inclusive, em que eles contemplando lá a construção e o Sartre mostra bem como o avô não deixava de jeito nenhum que o Sartre se encantasse pelo positivismo e pela politécnica, certo? Então, ali, o Sartre está anunciando a superação dessa filosofia, a superação de todas as metafísicas que são, na verdade, idolatria e ateísmo, que substituíram os livros sagrados, os profetas e as revelações divinas pelas conclusões lógicas das especulações e elucubrações metafísicas, que levaram à fundação da religião da humanidade, do positivismo de Augusto Comte e do positivismo lógico, que está por aí, Pope, Schlick, Carnap, a mesma coisa, tudo é discípulo de Husserl, e o objetivo deles é fazer acontecer a religião da humanidade através da educação e por aí afora. Tem todo um planejamento pastoral do Augusto Comte para isso, certo? Então, o Sartre, em 1934, estava se colocando contra, dialogando, já começa ali na introdução ao Ser e o Nada, a gente vê perfeitamente, ele está num corpo a corpo com a tradição filosófica. Ele dialoga e se confronta com a tradição filosófica. Por quê? Porque ele está realizando o objetivo que a filosofia nunca realizou, que o objetivo da filosofia sempre foi esclarecer o homem, o mundo e as coisas. E nunca conseguiu, porque caiu no recurso infinito, caiu naquela esparrela do primeiro motor do Aristóteles e assim por diante. O Sartre vai realizar efetivamente a filosofia. Mas para realizá-la, exatamente, ele vai tirá-la do descaminho em que ela caiu desde a Idade Média, com Santo Agostinho, que diz que batizou Platão, quer dizer, que implantou o maniqueísmo, que o bem tá no outro mundo e o mal está aqui, que retomou o mito platônico da caverna, segundo o qual nós estaríamos no mundo das sombras e o mundo das luzes era em outro lugar. E o Santo Agostinho que escrevia que um cristão não precisa ter conhecimento, ele só basta saber que Deus existe, que Deus gosta, etc, etc. Totalmente contra qualquer prática leiga de conhecimento, etc., a favor da iluminação platônica, retomando o mito platônico da caverna. E foi essa filosofia que durou durante a Idade Média, que não é à toa que se chamou, e muito expressamente, a Média Etas, como se diz, expressamente Idade das Sombras. E foi mesmo Idade das Sombras, que foi também a Idade das Fogueiras e dos Sepultamentos. Tá? Então, isso foi a metafísica o tempo todo. Essa filosofia digestiva, subjetivista, das interioridades que o Sartre refere no primeiro parágrafo do seu manifesto, é essa filosofia, que é, na prática, um ateísmo. Um ateísmo de sacristia, um ateísmo de academia, um ateísmo que substitui Deus pela ideia de Deus e substitui os livros sagrados pelos tratados de metafísica. É contra o positivismo, por isso ele diz ali, contra o empírio-criticismo, certo? Contra a epistemologia, que é bem o positivismo, certo? E acaba sendo sempre positivismo lógico, que fica trabalhando o tempo todo o discurso e nunca vai para a realidade, que nunca considera a realidade da ciência como fenômeno antropológico efetivo, mas que vai sempre para o discurso, como Aristóteles ia para causa, sempre na esperança de que vai chegar a um juízo final em que uma verdade absoluta vai
dizer quem está com a razão, quem não está, quais as verdades derivadas por antecipação, como escreveu o Lenin no Materialismo e Empirico-Criticismo, todas as verdades antecipadas correspondem ou não à verdade. Tudo fica em suspenso para o juízo final. Tá? Bom, então, o Sartre está anunciando o retorno aos profetas como consequência, desdobramento de uma ontologia, a ontologia do Leclerc, certo? Que esclarece o mundo, o homem, as coisas, as afetações, as emoções, a personalidade, a partir do homem e do mundo, e respeitando o homem e o mundo, sem transformar ou traduzir o homem e o mundo por ilusões de óptica, como fez o Descartes, por sombras, como fez o Platão, ou assim por diante. E, claro, ao retomar esse mundo concreto, efetivo, objetivo, transcendente à percepção, ele encontra um mundo onde esbarra em homens que são livres, homens que se elegem como bem o entendam. Ele esbarra na liberdade. A liberdade é uma constatação antropológica de campo. O Sartre, nos seus personagens e por toda parte, ele tentou sempre chamar a atenção para isso. O homem não é livre porque alguém disse. Não, o homem é livre porque quando você analisa, verifica, estuda, vai a fundo no estudo do ser humano, você sempre esbarra nisso. Ele tem que decidir. Quer dizer, o sujeito é que tem que se escolher. Não tem jeito. Se o sujeito não se escolher, não vai. Ele pode resistir sempre. Pode ceder por covardia, mas ele pode resistir sempre. Isso quer dizer que não temos como ter domínio sobre o outro. Não temos como ter uma máquina governando o homem, porque nada é capaz de governar o homem, exceto ele próprio. Ele pode decidir se deixar governar, mas se não quiser, não tem jeito. E está aí a realidade mostrando, né? A realidade mostrando. Quando ele escolhe, e pode ser envolvido por desejo, por fanatismo, seja lá pelo que for, ele embarca num avião, toma o lugar do piloto, explode contra a Torre Gêmea, morre junto e acabou. E aquilo ali é a expressão máxima da realidade humana, da liberdade humana. Veja bem, eu não estou dizendo que explodir as Torres Gêmeas foi uma grande realização da liberdade humana. Claro, uma coisa expressamente abominável. Tão abominável que a Al-Qaeda perdeu o seu valor